Olá, povo lindo de Deus, a paz do Senhor esteja com todos nós. Hoje eu quero compartilhar aqui um pouco com vocês uma palavra que tem vindo, falando ao meu coração, como anda a nossa confiança em Deus, como estamos nos posicionando diante a Deus quando estamos nos momentos de tribulação, É verdade? E muitas vezes a gente, no momento de angústia, de tribulação, a gente não consegue ver o que Deus já fez por a gente, A gente não consegue parar um pouco e pensar que no passado, há um tempo atrás, em outra ocasião, já passamos por momentos difíceis. E nesses momentos Deus estava lá. Muitas vezes a gente nem confiou tanto, a gente nem orou tanto, a gente nem se entregou tanto, mas Deus esteve fiel conosco. E o que acontece? Isso, muitas das vezes, é para um crescimento da gente, porque vamos dizer que você passou uma tribulação muito forte, a qual você nunca tinha passado na sua vida. Então, para você, aquilo ali foi uma novidade. Uma novidade, uma coisa ruim, mas uma novidade, Que você passou ali, Tipo, talvez a luta maior da tua vida foi a primeira vez. Então, ali, você não estava preparada, porque você nunca passou por aquilo, ou preparado, Porque você nunca tinha passado por aquilo antes. Então, o que acontece? Talvez até por não estar tão preparado, você talvez não confiou tanto, porque você pode pensar, eu já vi milagres acontecendo, eu já vi pessoas contando isso, mas quando é com a gente, muitas vezes a fé da gente não alcança, A gente acha que não, é difícil, eu não consigo, eu não acredito que aconteça comigo, E Deus, Ele sabe, Ele conhece as nossas intenções, os nossos pensamentos, os nossos limites, E o que acontece? Ele entende ali, é a primeira vez que você está passando por isso. Então, muitas vezes, você está passando por uma luta tão difícil que você não tem forças para orar. Você pensa, não vou orar, para quê? Isso aí não tem jeito. É assim mesmo, deixa assim mesmo e pronto. Ou às vezes você até acredita, mas você não tem aquela força para ajoelhar, para orar. Ou muitas vezes você até entrega na mão de Deus, mas assim, ai Deus, me abençoa. Ai meu Deus, como seria bom se isso mudasse. E às vezes você nem tem essa iniciativa como uma oração. Para você, essa iniciativa é o desespero. Ai, se isso mudasse, meu Deus. Ai, como seria bom. Mas Deus, Ele te ouve, mesmo nesse desespero, nessa agonia, nessa falta de fé. Ele está te ouvindo, E ali você nunca passou por isso. Então Ele está te dando ali uma oportunidade de você aprender, de você amadurecer, E o que acontece? Muitas das vezes é uma luta assim tão difícil, um problema que você já perdeu as esperanças, que você muitas vezes já pensou, não, isso aí não tem mais jeito, isso aí é assim mesmo, eu não vou lutar contra isso, eu não acredito, E de repente, Deus vem e te dá a vitória ali. O que acontece? Ali você começa a pensar, nossa, mas não tinha como acontecer isso, Aí você começa a pensar, nossa, mesmo eu não acreditando, mesmo eu não orando da forma que eu poderia ter orado, não pedido da forma que eu
que eu poderia ter pedido, mas Deus fez. Mas então, a partir dali, você já teve uma experiência de algo sobrenatural, de algo que para você parecia difícil, que você sabe que você não conseguiria fazer sozinho, mas algo aconteceu. Então ali você tem a primeira experiência. Mas o que acontece, né? Vamos ler aqui, para não ficar só nas minhas palavras. Em Salmos 31, eu não vou ler o capítulo inteiro, porque são 24 versículos, então eu vou meio que dividir em 3, né? Porque o que eu achei muito interessante aqui nesse salmo, né? Salmo 31. Esse salmo, ele é um salmo completo, né? Porque ele nos ensina a gente a chegar perto de Deus, mesmo nos nossos momentos difíceis, né? Confiando nele, né? Pedindo, sim, clamando, mas confiando, sabendo que ele vai fazer. Mesmo que está doendo, mesmo que você sabe que é difícil, né? E terceiro, mesmo no seu momento de dificuldade, né? Você está confiando, você está clamando e você está aconselhando outras pessoas que muitas vezes aparecem no seu caminho nesse período do seu deserto, nesse período de tribulação, de conflito, mas mesmo com toda essa dor, você consegue liberar ali uma mensagem de aconselhamento, de ensinamento. Às vezes o problema daquela pessoa é muito menor que o seu. E às vezes ela nem sabe o que você está passando. Só que você já passou por uma dificuldade antes. E Deus te deu vitória. Então você aprendeu. Você aprendeu que vai passar. Como vai ser, eu não sei. Mas Deus está comigo. Então você consegue clamar, confiar e aconselhar. E isso é muito importante quando a gente aprende isso, né? Aí eu vou deixar aqui alguns versículos aqui em Salmo 31. Eu vou ler o versículo 1 até o 5, né? Vamos lá. Salmo 31, versículo 1. Em ti, Senhor, confio. Nunca me deixes confundido. Livra-me pela tua justiça. Inclina para mim os teus ouvidos. Livra-me depressa. Sê a minha firme rocha, uma casa fortíssima que me salve. Porque tu és a minha rocha, a minha fortaleza, pelo que por amor do teu nome, guia-me e encaminha-me. Tira-me da rede que para mim esconderam, pois tu és a minha força. Nas tuas mãos encomendo o meu espírito. Tu me remiste, Senhor, Deus da verdade. Então, o que acontece aqui, né? Aqui você está num momento difícil. Aí qual é a sua oração? Você está pedindo para Deus, Deus, me ajuda. Me ajuda com aquele problema lá no meu serviço, tá tão grande para mim, tá tão difícil para mim. Mas em ti confio. Senhor, aquilo que aconteceu, que estão armando para mim. O Senhor sabe que eu não tenho culpa disso. É uma injustiça. Mas eu confio em ti. Eu sei que o Senhor está agindo, meu Deus. Então isso é muito importante, né?
Porque quando a gente está com um problema, o nosso natural, né, é o quê? É reclamar, né? Reclamar. Ah, aquela pessoa, isso e aquilo, se eu pudesse eu fazia não sei o quê, porque né, vou pagar com a mesma moeda, tomara que aconteça. É isso. Mas quando a gente está com a nossa vida diante de Deus, né? Quando a gente entrega a nossa vida em Deus e crê mesmo que Deus é o nosso auxílio, é a nossa força, né? É o que se coloca na nossa frente, né? Ao nosso favor, a gente começa, mesmo na dificuldade, quando você vai pedir algo para Deus, é importante você já agradecer, sabendo, eu estou passando por isso, mas Pai, eu confio em Ti. Não é aquilo, porque eu não sei o que eu vou fazer, Deus, se você não me ajudar, eu não sei o que eu vou fazer, porque isso, porque aquilo, porque eu sou isso, porque coitado de mim, que eu não tenho culpa de nada, né? Não é assim. Então é ali, né? Em Ti confio, Senhor, eu estou passando por isso, mas eu sei que o Senhor é poderoso para me livrar, para me sustentar. Eu confio em Ti, me dê força, Senhor, para que eu passe por isso, me dê sabedoria, entendimento, discernimento. E isso é o que faz a diferença nas nossas orações, nas nossas petições, né, no nosso clamor. Isso é muito importante, né? E aí também o que acontece? Você está ali orando, fazendo a sua petição e já exaltando a Deus, né? Você está lembrando que no passado Ele te ajudou e agora não será diferente, né? E é muito importante também o que eu falei de aconselhar, né? Aqui no 31, também no versículo 9, eu separei 1, 2, 3, 4, 5 versículos, né? O 9, o 13, o 14 e o 18. Né? Vamos ler aqui no 9, né? Tem misericórdia de mim, ó Senhor, porque estou angustiado, consumido, estão de tristeza os meus olhos, a minha alma e o meu corpo. Aí pulando para o 13. Pois ouvi a murmuração de muitos, temor havia ao redor, porquanto todos se caluniavam contra mim e tentaram tirar a minha vida. Aí 14. Mas eu confiei em Ti. Tu és o meu Deus. Aí vamos pular aqui para o 18. Emudeçam os lábios mentirosos, que dizem coisas má, com arrogância e desprezo contra o justo. Então aqui, ao mesmo tempo que você está rogando a Deus pelo seu problema, você está clamando a Deus, né? Clamando para Deus, Deus, está difícil, Deus está doendo, mas eu confio em Ti, porque Tu és o meu Deus, né? Então isso é muito importante, né? E quando você declara também com autoridade, né? Eu declaro, eu creio, né? Eu não tomo posse desse mal que está tentando me atingir, né? Eu declaro que esse mal caia por terra em nome de Jesus. Tá difícil, mas eu sei que maior é o meu Deus. E isso é muito importante, né? Na sua oração, né? E também tem aqui, eu separei também o 23 e o 24, que é você aconselhar, mesmo na sua dor. É você aprender, tirar força mesmo na sua dor. Esquecer, mesmo que seja muito maior que a do seu próximo, mas que você tenha alguma coisa de bom dentro de você, mesmo na sua dor, para ensinar alguém.
Aí vamos ler aqui no 31, no 23, 24. Amai ao Senhor vós todos que sois seus santos, porque o Senhor guarda os fiéis e retribui com abundância aos soberbos. Esforça-vos e ele fortalecerá o vosso corações, vós todos que esperais no Senhor. E é muito fácil você falar isso para alguém, né? Você passar uma exortação para alguém, um aconselhamento para alguém, quando tá tudo bem, né? Quando tá tudo bem com você, quando você já recebeu a sua bênção, já tá tudo em ordem, aí é fácil você aconselhar. Mas no momento da sua dor, no momento da sua tribulação, que aparece alguém com um problema e você olhar e pensar assim, o meu problema é 10 vezes maior do que essa pessoa. Não quero nem saber. Ah, se ela soubesse o que eu tô passando. Ah, quem dera o meu problema fosse igual ao dela, eu tava bem. Normalmente é assim que nós, quando não estamos, né, fundamentada na palavra de Deus, não estamos de acordo com a vontade de Deus, não estamos cheios do Espírito de Deus, é assim que nós age, né? Mas quando a gente tá ali, já teve experiência com Deus, a gente sabe que Ele é o nosso refúgio, a nossa fortaleza e que nesse mundo teremos sim aflições, teremos tribulações, teremos nossos momentos de bonanças, mas que nos momentos difíceis Ele estará com a gente. Você terá essa força. Quando você vê uma pessoa com problema até menos que o seu, você chegar e falar para essa pessoa, né? Amai a Deus, né? Confia. Deus está com você, acredita, né? Exerça a sua fé, coloca na mão de Deus. Esforça-te. Fortaleça o seu coração. E espera no Senhor, porque Ele virá o seu socorro. Imagina, né? Quando você está com aquele problema tão difícil, e você falar para uma pessoa que está com outro problema, acredita, espera, confia. Confia que Deus virá ao seu socorro. Então isso é importante. Isso faz parte também, muitas vezes, do processo que nós estamos passando. Às vezes Deus permite que essas pessoas entrem na nossa vida. Deus permite que os nossos pensamentos voltem ali no passado, por muitas coisas que a gente já passou, para ver como que a gente vai se colocar diante de Deus. Se a nossa oração vai ser só aquela reclamação, aquela murmúria. Então que venhamos aprender, mesmo na nossa dor, né? Porque Deus não prometeu que seria fácil. Ele prometeu que estaria conosco em todos os momentos. Então que venhamos lembrar disso, que a nossa oração, né, seja uma oração consciente, né? Que a gente venha se colocar perante o nosso Deus, o nosso Pai, né? Sabendo sim que Ele realmente cuida de nós. Que como vai ser resolvido esse problema tão grande, esse gigante tão grande que se colocou na sua frente, como que ele vai ser derrubado? A gente ainda não sabe, mas que ele vai ser, né? Então ali mesmo na sua oração, você já fala para Deus, Deus, eu confio em Ti. Eu sei que Tu estás comigo. Eu sei que contigo, na minha vida, eu sou mais que vencedor. E aí você fala para Deus, mas tá doendo aqui, tá doendo ali, é ali no meu trabalho, é ali na minha casa, é na minha saúde, é no meu casamento. Mas eu confio em Ti, eu espero em Ti.
Sustenta-me, ó Deus. Dai-me força, dai-me sabedoria. Pois eu sei que o meu socorro virá. E isso é um segredo para que as nossas orações seja ao mesmo tempo uma adoração a Deus, mesmo nos momentos difíceis. Não precisamos só reclamar e deixar para agradecer quando receber a vitória, porque até muitas vezes a gente pede, quando recebe a gente esquece de ir lá e agradecer. Então, a nossa oração pode ser uma oração de amor, uma oração consciente mesmo na dor, né? Agradecendo, ensinando outras pessoas e clamando também, né? E é importante, em meio às tribulações, às lutas da vida, que você traga à memória o que Deus já fez por você em outras ocasiões e saber também que outra vez Ele fará, né? Você parar um pouco e pensar, nossa, eu tô com essa luta tão grande, tá tão difícil para mim. E você conseguir se desligar um pouquinho dela e olhar um pouco atrás e pensar mais aquela época, aquele problema, aquela ocasião, não, mas era muito maior. Ou não era tão grande assim, mas era grande também. Não era tão grande quanto essa, mas era grande também. E Deus me deu a vitória. Aí você vai lembrar, eu nem buscava direito, eu nem orei direito, eu nem pedi direito, mas Ele me deu. E se Ele me socorreu ali, quando eu nem fui grata, quando eu nem pedi, eu nem confiei direito, mas Ele fez. Agora, Ele vai fazer muito mais, pois nele eu confio, nele está a minha confiança, e Ele virá o meu socorro outra vez. E eu quero deixar essa palavra para você, e esse pedaço, Ele virá ao teu socorro outra vez. Amém? Deus abençoe, te guarde, te ilumine e que você possa refletir sobre isso todas as vezes. Ele estará do teu lado. Amém? Deus abençoe. Fique com Deus.